Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o rematch. É possível sobreviver ao rematch? Yes! Hoje eu estou aqui com a Graciele. Graci, né? A Graciele é muito comprida. E a gente vai falar um pouco do rematch dela, porque o que eu sei de rematch é só que eu sei o que a agência fala, o que as meninas falam, mas eu não tenho, tipo, propriedade pra falar de rematch porque eu não passei por um. Então, nada melhor do que uma pessoa que acabou de passar por um rematch, né? Falar sobre o processo dela e sobre como que foi tudo e blá blá blá. Primeiro, eu vou falar minha opinião sobre o rematch. Eu não achava que era algo tão... que causasse tanto nervosismo, porque eu sem estar passando por rematch, já fiquei super ansiosa e nervosa por ela, porque é uma agonia de você ter só 2 semanas e você ter que encontrar a família e ver pra onde que você vai, com medo de voltar pro Brasil se não achar. Então é um monte de informação que você tem que resolver só em 2 semanas. Explicando primeiro o rematch pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é o rematch. O rematch, tanto a família como a au pair podem solicitar o rematch se teve alguma divergência, ou se a família não... se você não se deu bem com a família, ou se a família não se deu bem com você. É como se fosse uma segunda chance, como o nome mesmo diz, é um rematch. Você pode ter um novo match. E você tem um prazo de 2 semanas para escolher a família, né? Você vai ficar disponível de novo no seu aplicativo, no seu perfil. E as famílias vão entrando, você vai fazendo as entrevistas com a família e você tem um novo match. Então, tem mais alguma coisa de rematch que eu não falei só assim? Não, acho que basicamente é isso. Tá, então vamos lá. Quando você entrou em rematch, assim, tô em rematch, você ficou sabendo que tá em rematch, qual foi a sua primeira reação? Chorar. Porque na verdade fui eu que pedi, né? Você pediu. Fui eu que optei pelo rematch, mas quando... Dá pra falar assim, quando eu tinha a possibilidade de que estaria em rematch, eu realmente não sei o que eu passo pela minha cabeça. Acho que passa um monte de coisa pela cabeça. Passa muitas coisas. Eu acho que o maior... Eu não sei, a gente passa muita coisa na cabeça, mas quando você começa a cair a ficha mesmo é quando você realmente toma a decisão. Não, é isso e pronto, acabou. E foi o que aconteceu quando eu tomei a decisão de ter o rematch. E o que fez você... Não vamos falar de família nem nada, assim, vamos fingir oculto. Mas o que fez você decidir solicitar o rematch? Porque eu acho que quando a gente vem pro intercâmbio, quando a gente escolhe ser au pair, a gente tá aqui pra ter uma experiência boa, pra ter uma experiência legal, não somente pra trabalhar. Se é só pra trabalhar, a gente fica no Brasil. E eu não tava encontrando isso com a minha família, então eu não tava encontrando essa flexibilidade de ambas as partes, de que eu pudesse ter o meu tempo, de que eu pudesse realmente ter uma família que eu pudesse conversar, porque quando falam que a gente faz parte da família, não é necessariamente... O que é o fazer parte, né? A gente tem uma visão do que é o fazer parte e eles têm outra visão do que é fazer parte. Então até encaixar todas essas expectativas que ambos os lados têm é meio complicado. Isso, e no meu caso, fazer parte era eu obedecer tudo que eles colocavam. E não era isso que eu pensava, então pra mim isso não é fazer parte da família. Família é você sentar, você conversar e chegar numa conclusão juntos. E isso não acontecia, então a minha opção era seguir as regras da casa, que não que eu estivesse não seguindo as regras da casa, mas por alguns acontecimentos. Então era só eu me adaptar totalmente ao que eles colocavam ou se não encontrar outra família. Então a minha opção foi tentar encontrar outra família. Tá, e aí é depois que você, ok, estou em rematch, como que é a sensação de você ter que empacotar todas as suas coisas que você, até aquele momento, porque quando a gente vem, a gente sabe que vai pra um lugar, vai ficar tanto tempo e tudo mais. O rematch é meio que como se fosse um break, é tipo uma coisa inesperada que aconteceu de repente, você tem que, meu Deus, todos os meus planos foram por água abaixo, eu tenho que recomeçar, né? Meio que um recomeço. Sim. E quando você começou a colocar todas as suas coisas, empacotar e tudo mais, o que você tava pensando? Meu Deus. Eu acho que a parte pior, antes de empacotar as coisas ainda, porque você realmente tem a noção de que não, agora eu preciso empacotar todas as minhas coisas, agora eu preciso, sei lá, sair daqui ou enfim, fazer qualquer coisa, é a reunião com a NCC.
Nossa, é. Essa é a pior, essa foi realmente... Que é aquela reunião que eles tentam meio que... fazer a vontade deles. Mas primeiro, quando tem o rematch, eles decidem o meeting pra reconciliação, não é? Não tem esse meeting da reconciliação? Então, a gente na verdade acabou não tendo o nosso meeting da reconciliação, foi quando eu optei pelo rematch, que era um meeting pra, tipo, expor pra eles, pra LCC, o que estava acontecendo. Então, eles colocaram o que estava acontecendo e pediram a minha opinião se deixaram que eu decidisse se eu queria continuar com a família, fazer o que eles queriam ou se eu queria escolher outra família. E foi quando eu optei pelo rematch. Aí, então, a gente teve uma outra reunião, daí... no outro dia, no seguinte, que era, então, ela tentou conversar comigo, claro, pra eu mudar de ideia, mas era só nós duas, e aí, como eu continuei com a ideia do rematch, então ela conversou comigo para que eu ficasse trabalhando as 2 semanas pra família e tudo mais. No meu caso, eu até optaria, a minha primeira opção era ficar trabalhando as 2 semanas, mas a gente tinha uma viagem pra fazer juntos num RV, que é aqueles trailer, né, aquelas casas móveis lá, e a gente ia ficar uma semana, 10 dias na verdade, viajando dentro daquele carro. Então imagine fazer as entrevistas com os host parents da outra família escutando, porque por mais que eles falassem que não iriam escutar, você ia ter seu tempo, você não tinha certeza que ia ter internet pra fazer as entrevistas, ia fazer a entrevista com eles, então claro que essa é uma péssima ideia. Então eu tinha optado por fazer a viagem, ficar trabalhando as 2 semanas, mas aí eu não estava feliz porque eu estava triste, eu estava me sentindo fora da família, estava me sentindo uma pessoa totalmente perdida. Por mais que a gente tenha as amizades, mas quando acontece tudo isso dentro da casa que era pra você estar se sentindo a pessoa, a parte daquela família, você realmente percebe que você não era parte daquela família, é um baque muito grande. Então, e querendo ou não, é o lado mais fraco, né? Por mais que fala que é parte da família, você sabe que você é o lado mais fraco. A família sempre vai estar com a razão, porque querendo ou não, é a família que paga mais pra agência, né? E a ideia é você fazer o que eles querem. Então essa é basicamente a ideia. Então eu optei por não ir na viagem, mas isso, claro, porque eu tinha as minhas amigas, porque também a minha reunião era a minha NCC, ela falou que ela iria estar viajando naquela semana, e então eu não poderia ficar na casa dela, e se eu ficasse na casa dela, eu teria que pagar para ficar na casa dela. Que é uma outra coisa que é errado, né, porque eles falam que quando você tem o rematch, você tem que ter um lugar pra ficar, e você tem que ficar na casa da LCC, né, só que a maioria das pessoas, se tem amigos, e tudo mais, você pode ficar na casa dos amigos, que você vai se sentir muito melhor do que você ficar na casa da LCC, que muitas vezes tem que trabalhar e tudo mais. Então eu optei por ficar na casa de uma das meninas, né, e na verdade nem sabia como isso iria acontecer, eu simplesmente topei ficar, falei não, vai ser melhor pra mim, e foi a melhor decisão que eu fiz. Tá, e aí agora, você passou pelo rematch, você teve a decisão que você queria o rematch, você pediu o rematch e tal, você tem as 2 semanas. O que você aprendeu, o que você achou dessas suas 2 semanas falando com várias famílias, possíveis matches e etc? Que a gente precisa ter muita decisão. E que seu inglês tá bom? Isso foi uma das coisas que eu acho que quando a gente chega aqui, no decorrer, a gente já vai se descobrindo do quanto nós precisamos nos desafiar para realmente desenvolver o inglês. Mas o rematch, pra mim, o processo de rematch foi, assim, foi tipo uma descoberta total pra mim, porque nem eu sabia que eu podia falar no telefone em inglês, né? Então, a maior parte das minhas entrevistas foram por ligação. Um pouco por causa a internet não estava muito boa, outro pouco porque algumas famílias estavam no intervalo do almoço, no trabalho, e precisavam somente me ligar. E isso acabou acontecendo, eu estava disponível para as famílias, falaram, não, você pode me ligar a hora que você quiser, porque eu realmente estava disponível para falar no horário que eu quisesse, né, no horário que a família quisesse. E acabou que eu fiz a maior parte das minhas entrevistas por telefone. Eles super me entendiam, conseguiam me entender, eu conseguia demonstrar realmente o que eu queria, né, o que eu queria passar, e eu conseguia entender exatamente o que a família falava. Quando a gente fala uma ligação, é justamente porque às vezes você pensa, nossa, mas é uma ligação em inglês, você tá num país que as pessoas falam inglês. Mas e quando você tá conversando com a pessoa e você vê a pessoa falando,
tem essa impressão de que é muito mais fácil entender. Mas quando é somente pelo telefone, às vezes em português a gente não entende direito. Imagina em outro... Imagina explicar o que você quer, quais são as suas exigências. A família falar as exigências dela é bem complicado, né? Nossa. Tá, e agora eu acho que pra finalizar, pra não ficar um vídeo tão comprido, ela teve já match, teve match de rematch e vai para a Califórnia, Los Angeles, né? E estamos muito animadas por ela. Claro que por mim, eu gostaria muito que ela ficasse por aqui, né? A gente mora em Washington, mas infelizmente como é o rematch, tem um curto prazo e tudo mais, então às vezes é melhor priorizar a família do que você só ficar vendo pela realização, que não vai aparecer tanto, tipo, não é garantido que vai aparecer várias famílias de Washington no lugar que você quer ficar e tudo mais. Você quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao seu rematch? Eu acho que sim, eu gostaria de realmente falar que nesse momento, uma das primeiras coisas que nós já falamos em alguns dos vídeos da Evelyn, mas realmente se você tá chegando, tá sendo au pair, faça amizades, isso é muito importante, porque a gente não consegue passar por um rematch sozinha. Eu realmente não imaginaria passando por um rematch sem o apoio das meninas, sem o apoio das amizades, porque é muito importante, é totalmente importante. A gente fica com o psicológico muito, muito abalado, porque você tem um curto prazo, você tem uma pressão da parte da agência, você tem uma pressão da parte da tua LCC, que deveria te dar um apoio, mas eles não necessariamente dão apoio, eles te dão um apoio Eles na te jogam meio que na caverna, na cova dos leões, né? Tipo assim, se vira. Você tem isso, mas se vira. Você que, né? E outra coisa que a gente normalmente não gosta de fazer é socializar com famílias. Façam isso, porque em algum momento você vai precisar de uma família. Outra coisa que eu acho também, que, assim, na minha opinião, não passei por rematch, não posso falar, mas por ter acompanhado o rematch dela e ficar, ai meu Deus, tipo, via post de Facebook, eu já ficava, ai, não dá pra Graça, ai meu Deus, e a Graça, ai meu Deus, a Graça vai voltar pro Brasil, ai, eu ficava chateada. Eu acho que foi o momento que eu tive mais, assim, sentir o significado de empatia em seu total, porque empatia é você se colocar no lugar do outro, mas não necessariamente com a sua perspectiva, é com o que é melhor para o outro. E eu ficava, eu não quero que a Grace volte agora sem ter tido uma experiência legal desse programa, sem ter, tipo... Porque ela tá aqui só 8 meses, tinha tanta coisa ainda pra ela fazer, não precisava voltar agora lá pro Brasil com tanta coisa que ela ainda tinha pra fazer. Então, eu recomendo. O programa não é pra você sofrer. Se você tá vendo que tem muita coisa que você não concorda e que tá errado e que você tá trabalhando muito mais do que 45 horas, a família tá sendo um lixo pra você, você não tá feliz, a gente não veio aqui pra sofrer. O máximo do máximo que pode acontecer é você voltar pro seu país, né? Isso não é também a pior coisa do mundo. Mas não deixem eles fazerem o que eles querem com você. Sabe que você tem essa oportunidade do rematch, que é como se fosse uma segunda chance. Então use, né, a seu favor. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Então é isso, Grace. Eu desejo que você seja muito feliz no seu... Tô jurando de verdade. Você seja muito feliz no seu... Eu tô jurando muito feliz. Que você seja muito feliz, que você aproveite muito a Califórnia, que seja tudo maravilhoso. E... Ai, gente, ela é muito linda. Inscreva no canal. Curte e compartilha.